Antes de orarmos, vamos primeiro meditar na palavra de Deus e permitir que ela fale ao nosso coração. Muitas vezes queremos respostas rápidas, queremos alívio imediato, mas Deus começa trabalhando dentro de nós, transformando nossa maneira de pensar e sentir. Está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Essa declaração é forte, direta e não deixa espaço para dúvidas. Não é um conselho opcional. Não é algo para fazer apenas quando tudo está bem. É uma instrução clara para todos os momentos da vida. Mas se formos sinceros, viver isso nem sempre é fácil. Existem dias em que o coração está pesado, em que as circunstâncias parecem esmagar nossa fé e em que a alegria simplesmente não aparece. Há momentos em que tudo o que sentimos é cansaço, frustração e até silêncio por dentro. Nesses dias, se alegrar parece distante, quase impossível. Ainda assim, a palavra de Deus continua a mesma. Ela não muda conforme nosso humor ou conforme a situação ao nosso redor. Quando a Bíblia diz alegrem-se sempre, ela está nos ensinando algo profundo. A nossa alegria não deve depender do que acontece fora, mas de quem Deus é dentro de nós. Isso significa que, mesmo em meio à dor, ainda existe uma fonte de alegria disponível. Mesmo em meio à incerteza, ainda existe um Deus que permanece fiel. Hoje, guarde isso no seu coração. Você pode não controlar as circunstâncias, mas pode escolher onde firmar sua fé. Todos nós, em algum momento, já enfrentamos esta realidade. Há fases da vida em que tudo parece pesado demais, em que os dias passam devagar e o coração se cansa antes mesmo de tentar novamente. São períodos em que a fé até existe, mas parece enfraquecida, como uma chama quase se apagando. Nessas horas, se alegrar não é natural. Pelo contrário, tudo dentro de nós aponta para o desânimo, para a dúvida e até para o silêncio diante de Deus. Talvez você já tenha se sentido assim, como se estivesse ficando para trás enquanto outras pessoas avançam. Como se Deus estivesse respondendo a todos, menos a você. Esse tipo de pensamento machuca, porque cria a sensação de abandono. E, pouco a pouco, o coração vai se enchendo de cansaço, frustração e até uma certa amargura, difícil de explicar. Há momentos em que a dor ocupa tanto espaço dentro de nós que a gratidão simplesmente desaparece. A oração fica difícil, as palavras somem, e até mesmo tentar falar com Deus parece um esforço enorme. E é exatamente nesse lugar, nesse ponto de fraqueza, que muitos acreditam que perderam a fé. Mas a verdade é outra. Não é o fim da fé, é o início de um processo. Porque existe um princípio espiritual poderoso que nasce nesses momentos. A mudança não começa quando tudo melhora ao nosso redor, mas quando algo dentro de nós se rende. Quando, mesmo cansados, escolhemos dizer: Deus, eu não entendo, mas continuo aqui. É nessa entrega silenciosa que a força começa a voltar pouco a pouco. A palavra de Deus nos apresenta um exemplo poderoso de fé em meio à dor no livro do profeta Abacuque. Está escrito em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Essas palavras não foram escritas em um momento de vitória visível, mas em um cenário de perda total. Tudo o que sustentava aquela realidade havia desaparecido. Não havia colheita, não havia provisão, não havia segurança. Humanamente falando, não existia motivo algum para alegria. Ainda assim, Abacuque faz uma escolha surpreendente. Ele decide se alegrar em Deus. Isso nos ensina algo profundo. A verdadeira alegria não nasce das circunstâncias favoráveis, mas de uma confiança inabalável em quem Deus é. Abacuque não ignorou a dor, nem fingiu que estava tudo bem. Ele apenas escolheu não permitir que a falta ao seu redor definisse sua fé por dentro. Essa é uma decisão espiritual. É olhar para um cenário vazio e, mesmo assim, declarar que Deus continua sendo suficiente. É afirmar que, mesmo quando tudo falha, Deus permanece fiel. Depois de declarar que se alegraria no Senhor mesmo em meio à perda, Abacuque revela o motivo da sua confiança. Ele diz: "O Senhor Deus é a minha força." Essa afirmação muda tudo.
porque mostra que a esperança dele não estava nas circunstâncias, mas na fonte que nunca falha. Quando ele reconhece Deus como sua força, ele está dizendo que não depende mais do que vê, mas de quem sustenta todas as coisas. Isso é profundo, porque há momentos em que tudo ao nosso redor parece desmoronar, e a única coisa que nos resta é exatamente isso: confiar que Deus ainda está no controle. A fé verdadeira nasce nesse lugar, não quando tudo está resolvido, mas quando escolhemos confiar mesmo sem respostas. Quando decidimos acreditar que Deus continua trabalhando mesmo em silêncio, porque o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, significa que Ele está agindo de formas que ainda não conseguimos ver. Assim como Abacuque, precisamos desenvolver esse entendimento. Deus não perdeu o controle da sua vida. Nada pegou Ele de surpresa. Nenhuma dor, nenhuma espera, nenhuma frustração passou despercebida aos olhos dele. E quando essa verdade entra no coração, algo muda dentro de nós. A ansiedade começa a perder força, o medo já não domina como antes, e a fé começa a crescer de novo. Porque, no fundo, sabemos que, mesmo sem entender o caminho, estamos sendo conduzidos por um Deus fiel. Existe um poder espiritual na gratidão que muitas vezes passa despercebido. Agradecer a Deus não é apenas uma reação quando algo bom acontece, mas uma decisão que transforma o nosso interior. Quando escolhemos agradecer, mesmo em meio à dor, algo começa a mudar dentro de nós. Nosso foco deixa de estar apenas no problema e passa a enxergar a presença de Deus em meio a tudo. A Bíblia nos ensina, no livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 3, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isso revela que a alegria e a gratidão estão diretamente ligadas à nossa força espiritual. Quando perdemos a alegria, tudo se torna mais pesado. Mas quando agradecemos, mesmo sem entender, nossa fé começa a ser fortalecida. A gratidão abre os nossos olhos. Ela nos faz lembrar de tudo que Deus já fez, de todas as vezes em que Ele nos sustentou, mesmo quando não percebíamos. E quando lembramos disso, algo muda. A esperança volta a nascer. Além disso, a gratidão enfraquece a amargura. Ela impede que o coração se torne endurecido pelas decepções. Em vez de nos fecharmos na dor, começamos a nos abrir novamente para Deus. E é nesse processo que a vitória começa a se aproximar. Porque um coração grato não é um coração sem problemas, mas é um coração que escolhe confiar. Muitas pessoas acreditam que só podem agradecer quando tudo estiver bem, quando as respostas chegarem e quando a dor finalmente passar. Mas a verdade é que, se esperarmos por esse momento, talvez nunca aprendamos a viver uma vida de gratidão. Porque a gratidão verdadeira não depende das circunstâncias, ela nasce da fé. Deus não nos chama para agradecer apenas depois do milagre, mas também antes dele acontecer. Isso exige confiança. Exige acreditar que, mesmo sem sinais visíveis, Ele já está trabalhando nos bastidores. Enquanto você espera, Deus está agindo. Enquanto tudo parece parado, Ele está preparando algo que você ainda não consegue ver. A gratidão antecipada é uma declaração espiritual poderosa. É como dizer: Deus, eu ainda não vi, mas eu confio em Ti. E essa postura muda completamente o nosso coração. Em vez de ansiedade, começa a surgir paz. Em vez de desespero, começa a nascer esperança. Não espere tudo se alinhar para começar a agradecer. Comece agora, exatamente do jeito que você está. Mesmo cansado, mesmo sem entender, mesmo com o coração apertado. Porque é nesse tipo de entrega que a fé cresce de verdade. Quando você aprende a agradecer no processo, você deixa de viver apenas pelo resultado. E é nesse momento que percebe que Deus nunca deixou de estar presente, nem por um segundo. Pai, em nome de Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração sincero. O Senhor conhece cada detalhe da minha vida. Sabe das minhas dores, dos meus medos, das minhas lutas e dos momentos em que eu pensei em desistir. Eu confesso que tem sido difícil. Difícil agradecer. Difícil entender. Difícil continuar com a mesma fé de antes. Muitas vezes eu foquei mais no que estava faltando do que na Tua presença. Olhei tanto para os problemas que deixei de perceber o quanto o Senhor ainda estava comigo. Por isso, hoje eu Te peço perdão. Perdão por permitir que a dor falasse mais alto que a verdade. Perdão por deixar o desânimo tomar espaço no meu coração. Senhor,
Eu preciso da tua ajuda. Sozinho eu não consigo. Me dá forças para agradecer mesmo quando tudo em mim quer reclamar. Me ensina a confiar, mesmo quando não entendo o que está acontecendo. Renova minha fé, restaura minha alegria e reacende a esperança dentro de mim. Eu entrego-te esse momento difícil. Entrego cada preocupação, cada frustração e cada lágrima. E mesmo sem ver mudanças agora, eu escolho declarar: o Senhor continua sendo bom, continua sendo fiel e continua cuidando de mim. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que também precisa encontrar forças para agradecer a Deus nesse momento. E não se esqueça, mesmo quando está difícil, Deus ainda está cuidando de tudo. Siga o perfil para mais orações como essa todos os dias.